Olá pessoal, segue meus votos de expectativa que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando e seguimos aí nesse formato remoto, mais alguns comentários a respeito do conteúdo referente a 16 de junho de 2020. Lembrando que esse material opcional e complementar são só um apanhado, né, vamos dizer assim, dos meus comentários, alguns destaques só em relação ao conteúdo da disciplina, que o material principal ele está contido nas referências bibliográficas, assim como no material que é distribuído via Google Classroom. Lembrando que a gente está seguindo os livros do Casquilho e Teixeira, o livro do Rio e o livro do Reif. Hoje a gente trata o que é a segunda continuação do ensemble canônico. Aqui, mais um conteúdo importante, tendo em vista que nosso último encontro, de certa forma, a gente conseguiu estabelecer uma relação entre o ensemble canônico e a termodinâmica. E hoje o que a gente vai querer explorar vai ser um conjunto maior, né, um entendimento melhor de como que é estabelecida a conexão termodinâmica entre o ensemble, o ensemble canônico e a termodinâmica. Então, para isso, o que a gente vai fazer é expressar as nossas grandezas termodinâmicas em função da função de partição. Então, vamos lembrar, né, que no último conteúdo desenvolvido a gente acabou definindo, e quem fez as continhas deve ter se convencido sobre essa igualdade da entropia, e que a gente vai usar aqui a definição de probabilidade de um determinado estado. E aí aqui eu estou destacando sempre aquela confusão de cores, né? Porque no PDF eu coloco em azul, mas aparentemente aparece vermelho no vídeo. Pouco importa, o que está diferente de preto aqui são as continhas que eu estou abrindo para vocês, a fim de deixar o conteúdo bem redondinho, né? Bem fácil de se entender o que foi feito aqui. E aí, simplesmente a gente partiu da equação aqui da entropia, substituiu o valor da probabilidade, fez algumas manipulações matemáticas aqui, a fim de obter a equação 1. E pela equação 1, se a gente recordar a definição de energia média, a gente consegue ver aqui que o primeiro termo é KB beta vezes a energia média. Então a gente faz a substituição e agrupa os dois termos de KB aqui, né, escrevendo a entropia como KB, multiplicando beta E mais ln de Z. Bom, aqui, uma das coisas que a gente já visitou na termodinâmica, né, é a ideia que me parece interessante, levar, né, aqui na verdade o melhor seria levar, né, o KBT ln de Z para o lado direito da igualdade, trazer o TS, não, levar KBT ln de Z para o lado esquerdo da igualdade, trazer TS para o lado direito da igualdade, vai ter uma troquinha de sinal e aí logo a gente vai anotar que E médio menos TS, essa é uma grandeza que a gente conhece, que é energia livre de Helmholtz, ou seja, na verdade a conexão, o que estabelece vamos dizer assim, de maneira mais consistente a conexão entre a termodinâmica e o ensemble canônico é a energia livre de Helmholtz. Então, aqui a gente identifica a energia livre de Helmholtz, estabelece de modo explícito, então, a conexão com a termodinâmica no formalismo do ensemble canônico. E aí, claro que vale a pena a gente começar a pensar em como que
como que esse sistema, como que o ensemble canônico está construído e se ele consegue, quando eu digo que como ele está construído, é se ele consegue reproduzir algumas características que são conhecidas da termodinâmica. E uma das coisas que a gente conhece é que a energia livre de Helmholtz ela tem propriedade aditiva. Então, uma das coisas que a gente vai querer verificar é se isso está se reproduzindo aqui no ensemble canônico, porque a gente está tentando validar que a física estatística funciona. Gente, só um ponto aqui ainda é tudo teoria, tá? Até a gente chegar nas aplicações, vamos dizer assim, de verdade mesmo, no gás quântico, no gás clássico, no modelo de Einstein, modelo de Debye, na radiação de corpo negro. Até aí a gente está simplesmente desenvolvendo os elementos necessários para fazer as aplicações lá na frente. Então, segue o que eu falo para vocês, é como se a gente fosse pensar no curso de Física Matemática 1 e 2. No curso de Física Matemática 1, a gente desenvolveu os métodos matemáticos. No Física Matemática 2, a gente aplicou. Aqui é mais ou menos isso. A gente está construindo a teoria para depois conseguir fazer uma aplicação dessa teoria. Então, seguindo com essa construção, e claro, toda vez que você está construindo uma teoria, você tem que vir construindo e validando, e aí a termodinâmica é a melhor área para a gente validar essa teoria da física estatística, porque vamos lembrar que a termodinâmica é toda empírica, né? Então ela não tem, vamos dizer assim, ela não está suscetível a postulados, não, ela foi lá, alguém mediu, avaliou, tirou as relações e tudo mais, por isso que é um excelente campo de prova. Então, nessas condições, acho que a gente vai fazer é considerar dois sistemas distinguíveis, que vão estar acoplados em equilíbrio com o reservatório de temperatura a uma temperatura T, que a gente está tratando um ensemble canônico, né? Então, temperatura fixa no meu sistema, e assumir que existe a interação entre esses dois sistemas e que ela é suficientemente fraca a ponto da gente poder desprezar a energia de interação frente à energia total. Aqui é só para que a gente consiga manter a variável aleatória independente. Lá para frente, a gente vai ver o grau de complicação que dá a hora que a gente não faz essa consideração. Lá para frente, em gases reais. Então, nessa condição, as funções de partição, né, elas vão ser dadas SZ de A para o sistema A, que eu fiz o somatório aqui em I, né, com índice I, mas poderia... aí, aqui tem um errinho. Considere aqui no 2, J, tá? Ou seja, que são as formas como eu defino para o meu sistema. Essas duas grandezas. Deixa eu já corrigir. Que vai ser muito chato se eu deixar isso passar. Existem livros, gente, ainda que vai tratar J e J, tá? Ou I e I. E isso não tem problema, porque no fundo a gente está aplicando esses somatórios vamos dizer, esses somatórios são em sistemas diferentes, tá? Esse índice desse somatório só nos diz qual é a energia que está sendo tratada aqui nesse expoente. Então, se os sistemas estão acoplados, a gente pode considerar que a entropia do sistema A mais B ele vai ser dado pelos produtos das funções de partição, tá? Tendo em vista que eu fiz as considerações adequadas, ou seja, a interação entre esses dois sistemas suficientemente fracas, entre as partículas desses dois sistemas, a fim de eu estar trabalhando variáveis independentes, que vai ser o produto dessas funções de transição, ou seja, os produtos das probabilidades. Se quiserem pensar dessa maneira, de novo,
aquele exemplo que eu acabo dando de combinar camisetas com calças, né? Coisas independentes. Então, se eu pegar nessa situação e aplicar a minha definição 5, que é a definição da energia livre de Helmholtz em relação à minha função de partição, eu vou acabar tendo então Ln Z de A mais B, isso aqui vai ser o menos Ln Z de A menos Zln de B, né, um sinal menos que estava multiplicando os dois casos e que é esse sinalzinho que está aqui do lado de fora da equação 5 na última igualdade, e que vai levar a comprovar a propriedade aditiva da energia livre de Helmholtz no ensemble canônico. Aqui ainda tem um adendo que a gente pode fazer que é bastante interessante e que vai ser uma primeira introdução em relação à equivalência entre os ensembles. Eu já mencionei algumas vezes, mas vou repetir aqui, que uma das dúvidas que acabam sendo frequentes é, olha, qual ensemble eu uso? Eu não consigo começar um exercício, não consigo começar a modelar um problema porque eu não sei qual ensemble eu devo usar. Tal. Bom, você vai olhar para as propriedades do seu sistema e às vezes você pode olhar para ele e falar assim, eu acho que aqui é mais interessante eu trabalhar com microcanônico por causa desse argumento, desse, ou aqui eu prefiro trabalhar com o ensemble canônico. Tem alguns casos, inclusive, que as contas ficam mais fáceis. A gente vai ver aí uma situação específica lá em Física e Estatística 2, onde tudo me faz crer que o melhor ensemble a usar é o ensemble canônico, mas o ensemble gran canônico me dá uma facilidade maior de cálculo, então a gente vai acabar optando pelo emprego do ensemble gran canônico. E isso pode ser feito porque existe uma equivalência entre os ensembles. Então, se a gente for pensar de maneira introdutória aqui, se eu estivesse trabalhando com um sistema que tem um único estado acessível, sistema que tem um único estado acessível seria aquele em que eu tenho um ensemble microcanônico, porque o único estado acessível significa que eu tenho uma única energia. Então, nesse caso, eu poderia tratar diretamente que a ocorrência desses estados seria a própria degenerescência. Então, pelo postulado das iguais probabilidades a priori, eu teria que lembra que esse postulado me faz usar a minha ignorância em relação ao sistema. Então, nesse caso, se eu não sei qual é o estado mais provável, todos os microestados têm probabilidade igual. Então, a minha probabilidade seria 1 sobre essa ocorrência, né? O que na hora que a gente faz a substituição na equação da entropia no ensemble canônico, faz com que a gente consiga recuperar a fórmula de Boltzmann, que era a conexão, né, o elemento de conexão mais forte entre o ensemble microcanônico e a termodinâmica. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o ensemble microcanônico ele pode ser visto como um ensemble canônico degenerado, ou seja, onde eu trato no ensemble canônico um único estado e somo nele as energias. Isso vai levar para a gente que eu somo a ocorrência dessa energia. Desculpa. Isso vai levar para a gente a ideia de que existe então uma equivalência, inclusive aqui comprovada matematicamente, né? A gente está vendo a equação da entropia, né? Aqui na forma do microcanônico obtido por uma expressão do canônico, entre esses ensembles. E essa mesma ocorrência vai acabar acontecendo para gran canônico, microcanônico. A gente vai ver tudo isso numa sessão específica logo em breve. E aqui, como último
último ponto desse conteúdo, vale fazer alguns comentários em relação ao entendimento da física estatística para a terceira lei da termodinâmica. Bom, vamos pensar um pouquinho, né? A lei zero da termodinâmica a gente já conseguiu reconstruir quando a gente falava de condições de equilíbrio por um sistema. A primeira lei a gente já visitou, a segunda lei a gente já visitou também. Nos cabe visitar essa terceira lei. E por que é tão importante a gente fazer uma visita para essa terceira lei? Porque essa terceira lei, ela não tem uma, vamos dizer assim, ela é explorada na termodinâmica, mas a gente não consegue ter uma explicação plausível para o que a gente está observando. E então, na física estatística, a gente vai conseguir elucidar esse problema de uma maneira muito mais elegante, muito mais clara. Então, o que a gente vai fazer nessa sessão é tomar um ensemble canônico e fazer o nosso ensemble canônico ter uma temperatura que tende para zero. De novo, o que a gente vai via de regra fazer para a nossa organização mental, no gráfico e tudo mais, é adequar os níveis de energia, né, para caso se a gente quiser fazer um gráfico, fizer alguma coisa, conseguir fazer de maneira mais organizada e ainda para a gente conseguir tirar as diferenças entre dois níveis na sequência, né? Então, aqui a gente vai pegar um nível genérico, R, e a degenerescência ômega de R. Bom, para baixíssimas temperaturas, né, o que a gente vai acabar tendo ao usar a probabilidade é que o beta, como ele é 1 sobre kT, T indo para zero, né? Então, se esse valor vai para zero e está no denominador, significa que eu tenho um valor relativamente alto de beta, e beta sendo um valor alto, estando ao exponencial negativo aqui, essa relação de probabilidades vai tender para o estado de mais baixa energia, ou seja, essa probabilidade de P1 sobre P0 vai ser aproximadamente zero, o que de certa forma, natural. E aí o que eu sugiro para vocês é que pegue esse peso de Boltzmann, né, pode plotar, fazer um gráfico de P de menos ER sobre KT. No eixo X vocês colocam a energia, no eixo Y vocês coloquem a probabilidade, e então façam vários gráficos para temperaturas diferentes, temperatura muito baixa, temperaturas intermediárias e temperaturas muito altas. O que vocês devem ver é que numa temperatura extremamente baixa, eu vou ter a forma de uma meia gaussiana, né, do pico para baixo, caindo muito rapidamente, que vai sugerir para mim que todas as minhas partículas estão no seu estado de mais baixa energia, ou seja, elas não têm energia térmica, né, energia vibracional para sair do estado de mais baixa energia. Por outro lado, se eu pegar e fizer um gráfico com temperaturas mais altas, o que a gente vai ver é que esse decaimento da função exponencial ele é bem mais lento, e significa que as minhas partículas, que o meu sistema, né, que os elementos que compõem o meu sistema podem assumir energias mais altas, dado a liberdade da temperatura. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês façam os gráficos, porque eles são muito intuitivos e dá para fazer um esboço, inclusive sem programa gráfico, sem nada. Então, nessas condições, a gente tem que o sistema tende a se assentar no seu estado fundamental, estado de mais baixa energia, quando
a temperatura tende a zero e, por consequência, o limite da nossa energia vai tender, aqui na equação 12, para mais baixa energia. Então, vai ser a nossa probabilidade de encontrar as partículas fora desse estado vai ser muito baixa. Então, se eu empregar a equação 4, apresentada aqui, eu vou ter a equação, ela está aqui, que a entropia vai ser Kb, que multiplica ln de Z mais beta E. Nessas condições, o que eu estou dizendo é que a temperatura é muito baixa, então se eu tomar o limite da temperatura tendendo a zero, essa equação vai se resumir a limite de T tendendo a zero da entropia igual a Kb ln de ômega zero. Ou seja, quando a temperatura tende a zero, a entropia do sistema tende a uma constante independente dos parâmetros termodinâmicos que eu tenho. Ou seja, esse aqui é vamos dizer assim, o ponto-chave do meu problema. E aí vocês podem chegar para mim e falar assim, mas por que então eu não consigo alcançar essa temperatura zero? Por que eu não consigo chegar nesse zero absoluto? Por que a terceira lei da termodinâmica diz isso para mim, mas não explica? Bom, por esse enunciado da terceira lei da física estatística, ele vai dizer que nessa situação, então aqui tem alguns comentários, né, esse resultado depende dos níveis a seres discretos, como consequência da descrição quântica, isso que eu vou deixar para a gente comentar um pouquinho mais lá quando a gente estiver tratando gases quânticos, e admitindo o grau de degenerescência do estado fundamental é 1, ou seja, está todo mundo no mesmo estado, porque a temperatura está extremamente baixa. Ou seja, não tem vibração, está todo mundo parado, o sistema está congelado quando eu estou em T igual a zero. Congelado de verdade, né? Não gelo, mas está parado, completamente parado. Nesse sistema eu vou ter uma entropia que é nula, ou seja, aqui tem umas continhas, né? O livro vai colocar aqui temperatura igual a zero, o limite da entropia vai ser igual a zero. Aqui, só para explicitar, o que eu fiz foi colocar o ln de 1 igual a zero, né? Então, nesse limite, a minha entropia é igual a zero, e a gente entende que essa condição ela não pode ser alcançada. Então, essa é a interpretação da terceira lei da termodinâmica pelo entendimento da física estatística, e eu acredito que aqui a gente conseguiu reunir todos os elementos que são imprescindíveis para o estudo do ensemble canônico. Então, nos próximos encontros, a gente acaba olhando para outras questões, outros ensembles, até a gente conseguir... Aqui, gente, o natural seria a gente já começar a trabalhar com gás ideal clássico. Mas, como os procedimentos estão frescos, eu acredito que é mais interessante a gente fazer uma apresentaçãozinha do macrocanônico, do isotérmico isobárico, da equivalência entre os ensembles, e então, vamos dizer assim, com esse conhecimento melhor fixado, melhor visitado, fixado é muito complicado, mas melhor visitado, a gente dá continuidade com o gás ideal clássico. Então, eu paro por aqui, desejo bons estudos a todos e até a próxima.